Você já se sentiu inexplicavelmente atraído por um objeto ou imagem em particular? Talvez uma obra de arte que parece falar diretamente com sua alma, ou uma escultura que captura sua imaginação de uma maneira que você não consegue explicar? Talvez uma pintura famosa como a Mona Lisa, um edifício icônico como o Partenon, ou até mesmo uma concha do mar com suas curvas perfeitas e simétricas. Esse sentimento, essa sensação de harmonia estética, pode ser atribuída a um intrigante princípio matemático, a proporção áurea. A proporção áurea, ou φ, é uma constante matemática que aparece em muitos aspectos da natureza e da arte. Representada pela letra grega φ, F. A proporção áurea tem fascinado matemáticos, artistas e arquitetos por séculos. Desde os tempos antigos, figuras como Pitágoras e outros matemáticos gregos estudaram suas propriedades e aplicações. Seria ela uma planta baixa cósmica para a beleza? Uma linguagem universal que fala a nossa percepção inata da estética? A proporção áurea pode ser vista em tudo, desde a disposição das pétalas de uma flor até a estrutura das galáxias. Vamos mergulhar no mundo fascinante de φ e explorar seu fascínio duradouro. Descubra como essa proporção mágica continua a influenciar nossa compreensão da beleza e da harmonia no universo. A proporção áurea pode ser expressa como um número irracional, aproximadamente 1,618. Este número é conhecido por sua presença em diversas áreas da matemática e da natureza, mas sua definição vai além de um simples decimal. A proporção áurea é uma constante matemática que aparece em várias formas e padrões ao nosso redor. É tudo uma questão de proporção. Esta proporção pode ser encontrada em espirais, formas geométricas e até mesmo na estrutura de plantas e animais. Imagine uma linha dividida em dois segmentos. Esta divisão não é arbitrária, mas segue uma regra específica. A razão do segmento maior para o segmento menor é igual à razão de toda a linha para o segmento maior. Esta relação cria uma harmonia visual que é agradável aos olhos. Essa relação única, aproximadamente 1 para 1,618, é a proporção áurea. Ela é frequentemente usada em design e arte para criar composições equilibradas. É um conceito matemático com um impacto visual surpreendente, influenciando a maneira como percebemos a beleza e a harmonia. Desde obras de arte famosas até a arquitetura antiga e padrões naturais, a proporção áurea está presente, moldando nossa percepção do mundo ao nosso redor. Durante o Renascimento, a proporção áurea, muitas vezes chamada de divina proporção, ganhou destaque. Artistas como Leonardo da Vinci incorporaram esse princípio em suas obras-primas. Observe atentamente a Mona Lisa. Seu sorriso enigmático e olhar cativante são emoldurados por uma composição cuidadosamente estruturada, usando a proporção áurea. As dimensões de seu rosto, o arranjo do fundo, tudo contribui para o fascínio duradouro da pintura. Da Vinci estava conscientemente usando φ para alcançar a perfeição estética, ou era uma compreensão intuitiva da harmonia e do equilíbrio? O Partenon, um testemunho da glória da Grécia Antiga, permanece como um exemplo duradouro da proporção áurea na arquitetura. Este templo icônico, dedicado à deusa Atena, é famoso por suas proporções harmoniosas. Os arquitetos incorporaram habilmente a proporção áurea nas dimensões do edifício, no espaçamento de suas colunas e no design de seu frontão. O resultado é uma estrutura que incorpora equilíbrio, ordem e perfeição estética, um testemunho do poder duradouro de φ. Seção 5. A planta baixa da natureza. Espirais, flores e a conexão Fibonacci. A natureza, em sua infinita sabedoria, revela padrões que são ao mesmo tempo belos e matematicamente precisos. A proporção áurea não se limita ao reino da criação humana. Ela está presente em todos os cantos do mundo natural, desde as menores folhas até as maiores árvores. Entre no mundo natural e você encontrará φ entrelaçado no tecido da vida. As veias das folhas, a disposição das pétalas das flores, tudo segue um padrão que pode ser descrito pela proporção áurea. Considere os padrões espirais de uma concha de náutilo. A forma perfeita e contínua da espiral é um exemplo clássico de como a natureza utiliza a matemática.
ou o arranjo de sementes em um girassol. Cada semente é posicionada de forma a maximizar o espaço e a eficiência, seguindo a sequência de Fibonacci. Esses padrões fascinantes refletem uma sequência matemática fascinante chamada sequência de Fibonacci. Esta sequência é uma das mais conhecidas e estudadas na matemática. Nessa sequência, cada número é a soma dos dois anteriores: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e assim por diante. É uma progressão simples, mas com implicações profundas. À medida que os números na sequência de Fibonacci aumentam, a razão entre os termos consecutivos se aproxima da proporção áurea. Esta relação é fundamental para entender muitos fenômenos naturais. Essa conexão intrigante sugere que Φ pode ser um princípio fundamental subjacente ao crescimento e desenvolvimento de organismos vivos. Desde o desabrochar de uma flor até a formação de galáxias, a proporção áurea e a sequência de Fibonacci estão presentes, revelando a matemática oculta da natureza. Seção 6. Aplicações modernas, design, tecnologia e o fascínio duradouro de Φ. A proporção áurea continua a inspirar e influenciar várias áreas, do design e tecnologia à fotografia e música. Designers gráficos a usam para criar layouts visualmente atraentes, enquanto fotógrafos a empregam para compor imagens cativantes. Os arquitetos incorporam a proporção áurea em estruturas modernas, garantindo uma sensação de equilíbrio e harmonia. A proporção áurea, ao que parece, é um princípio atemporal que transcende fronteiras culturais e continua a moldar nossas sensibilidades estéticas. Seção 7. A proporção áurea no corpo humano. Realidade ou ficção? Alguns defensores da importância da proporção áurea apontam para sua presença no corpo humano, sugerindo que nós mesmos somos microcosmos desse princípio cósmico. Embora seja verdade que algumas proporções no corpo humano se aproximam da proporção áurea, essas alegações devem ser vistas com cautela. O corpo humano é incrivelmente complexo, e atribuir seu apelo estético unicamente a Φ simplifica demais a intrincada interação de fatores que contribuem para a nossa forma física. Seção 8. Desmascarando os mitos. Uma perspectiva equilibrada sobre a proporção áurea. A proporção áurea gerou sua parcela de mitos e exageros. Alguns afirmam que ela contém a chave para prever as flutuações do mercado de ações, ou que pode ser encontrada nas pirâmides do Egito. Embora a influência da proporção áurea seja inegável na arte, arquitetura e natureza, é essencial abordar essas alegações com uma dose saudável de ceticismo. O fascínio de encontrar padrões universais pode às vezes levar a interpretações exageradas. Seção 9. O poder da percepção. Por que achamos Φ agradável? Quer a proporção áurea tenha ou não propriedades místicas inerentes, seu impacto em nossa percepção é inegável. Estudos têm mostrado que nossos cérebros parecem processar informações com mais eficiência quando apresentados a imagens e objetos que aderem à proporção áurea. Isso sugere que nossa preferência por Φ pode estar enraizada em nossa neurobiologia, um testemunho da intrincada conexão entre matemática, estética e a mente humana. Seção 10. Além da estética, a influência da proporção áurea na música e literatura. A influência da proporção áurea se estende além das artes visuais, encontrando expressão na música e na literatura. Compositores incorporaram a proporção áurea em composições musicais, usando-a para determinar a duração das notas e o arranjo de frases musicais. Autores empregaram a proporção áurea em poesia e prosa, usando-a para estruturar versos e criar uma sensação de ritmo e fluidez. Essas aplicações destacam a versatilidade de Φ, sua capacidade de transcender disciplinas e inspirar a expressão criativa. Seção 11. O futuro de Φ. Um legado duradouro de harmonia e equilíbrio. A proporção áurea, um conceito que cativa a humanidade há milênios, continua a fascinar e inspirar. À medida que nos aprofundamos em seus mistérios, descobrimos novas aplicações
e ganhamos uma compreensão mais rica de sua influência em nosso mundo. Seja uma planta baixa cósmica para a beleza, ou um testemunho do poder da percepção humana, a proporção áurea permanece um símbolo duradouro de harmonia, equilíbrio e da interconexão entre arte, matemática e o mundo natural.